Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para trazer mais um vídeo de caso criminal para vocês hoje. Eu espero muito que vocês gostem e eu peço que vocês deixem sugestões de algum caso que vocês querem me ver contando aqui, que eu vou estar trazendo eles o mais breve possível. E eu espero que vocês gostem deste cenário. Eu estou testando novos fundos para gravações, então se vocês puderem deixar o feedback de vocês, do que vocês acharam desse cenário aqui embaixo, eu agradeceria muito. E é isso, gente. Vamos pro caso de hoje. Confesso que esse caso de hoje é um caso muito brutal, muito cruel, extremamente pesado. E ele é um caso que é bem conhecido até, mas eu tentei trazer informações o mais verdadeiro possível, né? Então eu pesquisei num canal que eu sei que tem uma certa credibilidade, né? E eu vi tipo um documentário pra me basear pra trazer isso aqui. Porque o vídeo é tão longo, né, que se torna quase um documentário, né? Mas é um vídeo, né? Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, inclusive se vocês quiserem assistir, porque esse canal ele é muito bom, é Operação Policial, talvez vocês já conhecem. E ele é um canal muito útil e muito bom, e ele é bem esclarecedor. Então eu tentei pegar as informações mais fidedignas possíveis de lá pra trazer pra vocês, pra contar esse caso. E é isso, gente. Vamos começar então. Daniel Correia, ele tinha 24 anos quando tudo ocorreu. Ele era um futebolista, né, um jogador de futebol. E tinha vários envolvidos nesse crime, tanto quem fez a ação em si, né, que culminou na morte desse cara, quanto quem estava envolvido indiretamente naquilo ali. Por exemplo, quem foi só para limpar a cena do crime ou quem ajudou a encobrir algo que algum dos envolvidos fez, ou quem escondeu provas, ou quem adulterou testemunhos, ou quem adulterou cena de crime. Então tinha muita gente envolvida em todos os aspectos daquele local ali, daquela cena. Não foi só quem matou diretamente esse cara, né? Pelo que se entende, ele tinha uma amizade com essa família, né, que era a família Brits, e ele havia sido chamado para a festa de 18 anos da filha daquele casal, né, que era o Edson, o pai, a Cristiana era a mãe, Brits, e a Alana era a filha, e ela estaria completando 18 anos e havia chamado o Daniel para a festa dela, né. Em alguns lugares também é dito, na verdade assim, ó, são muitas versões que são extremamente contraditórias. Em alguns lugares também é dito de que eles estavam na mesma casa noturna e que após isso ia rolar um after party, que ia ser na casa da Alana, mas a Alana não tinha concordado em fazer o after party lá, porque ela estava muito cansada, ela não queria fazer a festa. E então ela foi pra casa, mas chegando lá, logo após, os amigos dela que estavam nessa balada junto com ela, incluindo Daniel, Mineiro e mais uma galera, a Carol, por exemplo, eles estavam lá e o Mineiro ligou pra ela e falou pra ela abrir o portão, porque eles estavam lá na frente. E aí ela falou pro pai dela que ela não ia abrir o portão, porque ela não tinha chamado ninguém pra entrar. E daí o pai dela falou, mas você vai deixar eles lá pra fora mesmo? E aí acabou que eles abriram o portão e ali que rolou a after party, né? Então não foi... Tem lugares que falam que, tipo, não foi ela que chamou eles pra festa, entendeu? Que eles foram porque eles queriam fazer after party lá. E aí eles apareceram lá de surpresa e aí ela não teve como negar, vamos dizer assim. E aí ela abriu, eles entraram e aí rolou tudo que rolou. O que rola nessa festa, então? Eles já estavam bem alcoolizados, inclusive. Eu vou depois estar deixando alguns prints de conversa mais pra frente, da mãe do Daniel com a Alana, né? O que prova que elas tinham uma certa intimidade, uma intimidade bem grande, inclusive. Eu vou estar deixando mais pra frente essas imagens para que vocês possam estar analisando e tirando as próprias conclusões de vocês. Então, o que rolou nessa festa? O Edson, ele foi até a porta do quarto e ele escutou a Cristiana pedindo socorro. Então, algumas versões falam que ele arrombou a porta e entrou no quarto. Outras já dizem que ele deu a volta, né, na casa e entrou pela janela. Mas isso não importa muito pra dinâmica como tudo aconteceu, porque de qualquer forma todos os envolvidos eles entraram de algum jeito ali no quarto, entendeu? Todas aquelas várias pessoas que eu já citei lá no começo, que tinha muita gente envolvida, acabaram entrando no quarto. Ao todo, né, contando com a família, tinha quatro pessoas ainda envolvidas, então eles totalizavam em 7, né? 7 indivíduos envolvidos nesse crime bárbaro e cruel. Ele arromba a porta, e a cena que ele relata ter encontrado o Daniel, a Cristiana, na verdade, relata que o Daniel ele estava com os órgãos genitais dele pra fora e que ele estava tentando abusar dela. E isso tudo enquanto ela estava dormindo, né? O Edson se depara com o Daniel seminu lá no quarto, né? Ou seja, ele estava praticamente sem roupa. E ela alega que ele tentou abusar dela. Ali então começaram as agressões. Todos os indivíduos, eles alegam que depois dos depoimentos eles alegam admitem ter batido no Daniel, sabe? Ter espancado. Eles não negam que eles não fizeram isso, né? Eles encontraram manchas de sangue que haviam sido limpas na cena do crime também.
E encontraram no veículo também. Eu vou estar deixando a imagem do veículo aqui também pra vocês darem uma olhada. E eles encontraram manchas de sangue lá também que haviam tentado ser limpas, né? Que eles tinham tentado tirar aquelas provas dali. Só que os reagentes, eles são capazes de identificar aquele tipo de mancha. Então, foi uma tentativa em vão deles, né? De limpar, porque eles conseguem recuperar. Depois disso, eles levam ele nesse veículo, né? Pra uma área mais afastada. E aí, nesse meio tempo, eles já começam a esfaquear ele. E eles esfaqueiam ele numa parte do pescoço, né, que é esgorjamento, não chegou a ser uma degola, porque não separou a cabeça, não seccionou a cabeça do resto do corpo, né. Seria degola se tivesse separado totalmente, mas não separou, foi feito um corte na parte anterior do pescoço, e quase levou a decapitação, mas não levou. E lá ele teve o seu órgão genital arrancado, né, cortado, a bolsa escrotal também, e ele foi extremamente maltratado, torturado, e ele foi castrado a sangue frio. Então eles cortaram ele, o órgão dele ali depois de terem matado. E eu já vou explicar daqui a pouco pra vocês porque que se tem certeza de que ele foi castrado após ter sido morto e não castrado e aí foi morto. Gente, eu espero que do jeito que eu tô contando não fique confuso pra vocês entenderem. Eu tentei montar uma linha cronológica, mas esse foi o máximo possível de fatos que eu consegui colocar em ordem para que ficasse mais fácil o entendimento. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder para vocês e ser o mais clara possível, tá? É isso, vamos continuar. No celular da Danielle foi encontrado material que comprovava que ele estava deitado na cama com a Cristiana enquanto ela estava dormindo. Então, temos provas disso, eu vou estar deixando fotos aqui para vocês, inclusive, e aí vocês tirem as próprias conclusões de vocês. A perícia, mais tarde, ela constatou que ocorreu mesmo o arrombamento da porta, né? Por todas as provas que tinham ali que indicavam isso. Mas o Edison, ao mesmo tempo, ele se contradizia porque ele disse que ele entrou pela janela. Então, tinha coisas que ainda tinha várias versões que haviam sido contadas e cada vez parece que eles mudavam a versão, né? Os envolvidos mudavam a versão a cada depoimento que eles davam. Eduardo Henrique da Silva, Igor King e David William da Silva, eles estavam diretamente envolvidos nas agressões contra o Daniel. Foi eles que começaram tudo ali junto com o Edson, né? Brits. A Evelyn entra na história, né? Ela era uma amiga da Lana. E ela indicou que alguém havia participado daquele crime ali. Ela acusou alguém, mas depois descobriram que era mentira, que essa pessoa que ela acusou não tinha participado. Então ela foi indiciada por falso testemunho. Além de todas as outras condenações, né? Que no final a gente vai falar mais sobre. Agora a gente vai chegar na parte que eu falei pra vocês, que ia comprovar que ele foi castrado após ter sido morto e não ao contrário. Então, foi retirado o material do órgão genital dele e da bolsa escrotal e eles encaminharam para o exame anatomopatológico e esse exame comprovou que não havia reação vital naquela região, o que indicava que ele havia sido castrado antes, porque senão estaria ocorrendo atividade ainda ali, naquele órgão, e não estava mais ocorrendo. Isso indicava que ele havia sido morto primeiro e depois castrado, totalmente a sangue frio. Eles não foram nem um pouco cuidadosos, tanto que eles cortaram o órgão e penduraram numa árvore. Tanto o órgão quanto a bolsa escrotal eles deixaram pendurada numa árvore. Porque isso é uma forma que eles acreditam que afeta muito a masculinidade dos homens, né? Então, era esse o objetivo, tipo, envergonhar, sabe? Eles acreditam que é uma forma de humilhação e é uma forma que não é digna. Não que tenha uma forma digna, mas que essa é uma das piores para um homem, né? É vergonhoso. Outra coisa que a gente vai ter também é o laudo alcoólico, que ele vai comprovar quanto de álcool ele tinha no sangue, né? Ele vai comprovar a dosagem. Eu vou deixar a foto do laudo aqui pra vocês também e vocês analisem. O álcool, ele pode sim dar um apagão na pessoa, então ela pode fazer várias coisas que depois ela pode nem se lembrar que ela fez. E ele varia muito de pessoa para pessoa. Então, assim, uma dose pequena para uma pessoa que não está acostumada tanto a beber, ela pode afetar muito o sistema nervoso central e a pessoa não lembrar de quase nada do que ela fez após ela ter bebido. Agora, uma pessoa que já está completamente acostumada, né, a beber tanto assim, bebedada, PT, qualquer coisa do tipo, ela não vai se sentir tão afetada mesmo se ela tomar tanto. Então, varia muito de organismo para organismo e de quanto cada um está acostumado a beber. E de quanto o seu organismo ele vai aguentar, vai suportar, né? Pra ele ficar com os seus níveis normais, vamos dizer assim, de funcionamento, pra não afetar o sistema nervoso central, não afetar a sua coordenação, não afetar a mobilidade, nem a fala. Então, são coisas que têm que ser observadas individualmente, porque cada caso é um caso.
O álcool ele vai funcionar como depressor. Ele atua muitas vezes como diversas outras drogas, tipo os benzodiazepínicos também, que são medicamentos utilizados, né? Medicamentos mais controlados, assim, mais fortes, né? E ele atua diminuindo o limiar de controle do superego, que é o que vai estar controlando as nossas emoções. Então, diminuindo isso, a gente perde totalmente o controle das emoções e de tudo, né? Do sistema nervoso central no geral, né? A gente perde nosso controle, a gente sai de si, né? Antes de tudo isso também, é revelado de que o Daniel havia tentado sair com a Lana já uma vez, mas o Edson não havia deixado, porque a filha ela estava ocupada estudando, porque ela prestava cursinho pro vestibular, então ele não tinha deixado eles saírem. Até que um belo dia, quando ele chamou ela de novo pra sair, o Edson acabou deixando, e aí a Lana foi com uma amiga pra casa do Daniel, e lá eles até inclusive fumaram narguilha. E aí foi isso, era essa relação que eles tinham, né? Nessa imagem que vocês vão estar vendo aqui, tem um recipiente para alimentar animais. E nesse recipiente havia algum material que estava muito queimado. Então ele nem foi possível ser identificado do que se tratava ali pela perícia. Porque ele estava muito deteriorado já. Poderiam ser as roupas do Daniel, já que o Daniel estava seminu lá no quarto. Poderia ser o celular do Daniel. Poderia ser qualquer coisa do tipo. Ou até algum material que eles utilizaram para limpar a cena do crime, né? Que eles haviam usado para limpar e depois deram fim no material, para que não tivesse provas, indícios. Algumas contradições são: a Evelyn ela falou que o Eduardo ele foi até a cozinha buscar a faca pro Edson. Outros falam que foi o Edson mesmo que foi lá na cozinha buscar a faca. E outra versão ainda diz que o Edson tinha faca dentro do carro porque ele usava pra chupar laranja. Tipo, no meio do caminho, quando tá indo de um lugar pro outro, ele queria comer a laranja, ele tinha a faca lá. E aí ele usava pra agilizar o processo, né? Não é muito relevante quem mandou buscar a faca ou quem buscou a faca, porque eles já estavam com tudo premeditado, vamos dizer assim. Não foi ali naquela hora que eles pensaram em matar ele e em castrar. Até porque se eles castrassem e não matassem, ele iria espalhar aquela história toda ali, ele ia continuar denunciando o crime que eles haviam feito ali nele, né? Então eles mataram pra acabar com a chance dele dedurar, vamos dizer assim, né? Pra ele não ter escapatória. Pra ali ser o fim dele, pra eles eliminarem ele de uma vez. O sangue que pode se ver na cena do crime, ele pode indicar projeção, que seria tipo um respingo, né, de que ocorreu ali um corte e voou sangue, ou um depósito, né? Então ele pode servir de depósito, que é tipo quando pinga, vai pingando assim por conta de um ferimento, e aí fica sangrando e aí forma uma poça. Então tem essas duas formas que podem ser apresentadas na cena do crime. Tem versões que contam que eles tinham planejado fazer relações sexuais que não são tão comuns, por exemplo, de serem feitas, que são swing ou homenagem, que é basicamente fazer relações sexuais em mais de 2 pessoas, né? Tipo, 3 indivíduos, 4, enfim. É tipo um sexo coletivo, pra falar vulgarmente. E que, tipo, ninguém é de ninguém, né? Todo mundo faz com todo mundo. E aí é dito que na hora o Edson, ele desistiu, ele ficou desconfortável em ver a Cristiana fazendo aquilo ali que eles tinham combinado de fazer, que aparentemente estava combinado, com o Daniel, e aí ele se revoltou. Então é dito isso. Tem várias versões. Não tem uma versão correta, porque cada depoimento eles dão uma versão diferente, que a versão nova, ela, tipo, contradiz a outra, sabe? Então você já não sabe mais no que você acredita. Mas são várias possíveis teorias de versões, né? A única coisa que a gente tem certeza é que o crime aconteceu e ele havia sido planejado, premeditado e todos estavam envolvidos nisso, né? Eu vou estar falando, inclusive, agora sobre as condenações, para que vocês estejam entendendo melhor qual foi o envolvimento de cada um nessa situação toda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as condenações de cada um e o envolvimento de cada um nesse caso. O Edson Brits, ele era o pai, né, da família ali, né, pai de família, e ele era o assassino confesso, né, ele confessou que ele assassinou Daniel e tudo mais, então, né, a condenação dele foi por isso. Ele foi julgado também por coação de testemunha. Na verdade, era para ele ter sido julgado já, mas pelo que eu entendi, a pandemia do coronga, ela atrasou todos esses julgamentos, então talvez eles nem tenham acontecido ainda, mas eles estão para acontecer, tipo, né? Eles pretendem julgar ele por coação de testemunha, fraude processual, corrupção de menores e homicídio. E ele ainda permanece preso, segundo as informações que eu achei. A Lana Brits, que era a filha, que o Daniel tinha saído com ela, inclusive, até,
Ela ficou 10 meses presa, após isso ela foi solta, né, em agosto de 2019, e ela vai responder por coação de testemunha, fraude processual, corrupção de menores, e atualmente ela está cursando a faculdade de Direito. Então, gente, Cristina Britz, ou Cristiana Britz, porque eu acabei de dar uma pesquisada aqui pra tirar dúvida e pelo jeito é a mesma pessoa, então não faz diferença como a gente vai tratar ela aqui, porque a gente vai saber de qual caso a gente tá falando, né? E se você pesquisar Cristina, você acha Britz, se você pesquisar Cristiana também, então tá tudo certo. Ela foi presa por 11 meses e foi isenta da acusação de assassinato, vai responder por coação de testemunha, fraude processual, corrupção de menores, e ela tá processando os patrimônios do Daniel, do morto, né, do falecido. E ela tá processando por motivos de crime sexual e por divulgação de foto íntima. A Evelyn Perusso, que era amiga da Lana, ela vai responder por fraude processual e porque ela alterou a cena do crime. Já o Igor King, ele estava envolvido diretamente nas agressões. Ele ganhou liberdade em outubro de 2019, junto com David Volero e Eduardo Henrique da Silva. Ele admitiu ter espancado Daniel e ele vai ser julgado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. A condenação desses três que estavam envolvidos diretamente na cena do crime e no crime, ela vai ser muito parecida, se não vai ser idêntica, porque eles fizeram as mesmas coisas. Então, o David Volero, ele ganhou liberdade em outubro de 2019 também, junto com o Igor King e o Eduardo Henrique da Silva. Ele admitiu que ele espancou Daniel e ele vai ser julgado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. O Eduardo da Silva, ele teve a mesma condenação que o Igor King e o David. Então, ele foi condenado e ia ser julgado, né, por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele ganhou a liberdade em outubro de 2019. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Ele é um caso que ainda tem muitas coisas sem resposta e muitas dúvidas, muitas contradições. E assim que tiver alguma atualização ou alguma conclusão, de repente eu posso estar trazendo um outro vídeo de continuação pra vocês, pra atualizar vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha ficado confuso de entender a situação, o crime que aconteceu e quem estava envolvido e o que fizeram e por que fizeram, as possíveis teorias. E é isso, gente. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aqui embaixo, eu vou estar lendo. Se quiserem deixar sugestões de vídeo também, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Do Daniel, me despedi da Evelyn, do Mineiro, de todas as pessoas que estavam lá. E desci na porta da chat, quando eu tava saindo, a Carol veio e falou assim: ai amiga, vamos fazer uma after nessa casa? Eu disse: não, eu não quero fazer nada lá porque eu tô cansada e eu quero ir embora. Fiquei brava e virei as costas e saí. Nós fomos pra casa, as pessoas que pra gente quer estar lá. Chegamos em casa, meu pai fez almoço pra minha mãe, pra ela comer. A minha mãe comeu. Ele levou ela até o quarto. Só um pouquinho antes. Como que a vítima foi? Então, depois que a gente chegou, que meu pai colocou minha mãe deitar, que já fazia uma meia hora, que ela estava dormindo e nós estávamos lá fora, se preparando para dormir, meu celular tocou. E daí, se eu não me engano, o mineiro falou que era para mim abrir o portão, alguma coisa assim. Daí com a ligação ele me mandou no ar. Aí abre o portão. Eu falei: não entendi. Ele falou: tô aqui na frente. E eu não tinha chamado ninguém. Aí até eu falei pro meu pai: pai, eu não vou abrir o portão porque eu não convidei ninguém. Aí meu pai falou: não, filha, vamos abrir, como você vai deixar eles ali fora? E meu pai pegou o controle e abriu o portão. Eu fiquei sentada no sofá. Aí foi quando chegou o Mineiro, o Daniel, a Evelyn, a Carol. Esses chegaram no primeiro Uber. Porque todo momento ajuda até pro Mineiro. O Mineiro prova disso. Eu pedia: por favor, liga pra polícia. Por favor, liga pra polícia, Mineiro. Ele colocava as duas mãos na cabeça e falava que ele não podia fazer nada. Todo momento eu pedia ajuda, todo momento eu pedia pra ele ligar pra polícia, pra ele fazer uma coisa, mas ele não fazia nada. A minha filha não tava batendo, ninguém fez nada. Um dia saiu lá com outras pessoas que não fazer nada. Quando eu fui entrar no videogame de novo, ele colocou o dedo na minha cara e falou: não se mete, porque você tá defendendo esse vagabundo. Como se eu tivesse alguma coisa que você queria falar. Meu marido falou: não se mete, porque você tá defendendo esse vagabundo. Eu não conversei com o Daniel, eu não fiz pra ele, eu tava dormindo. É isso que eu não entendo. Eu tava na minha casa, na minha cama, no meu quarto, dormindo. E eu fui presa por isso. Eu fui abusada pelo Daniel. Agora, vendo como ele é santo, ele não é santo.
Ele tava em cima de mim com o pênis de fora e as pessoas não veem isso. Tem fotos com prova que ele tava no meu quarto. Mesmo das fotos, parece que as pessoas nem enxergam.